Alô, meus irmãos e minhas irmãs. Paz seja com todos nós nesse dia, 4 de setembro de 2021, né? Graças a Deus. Estamos aqui, né? Firmes, em perseverança, né? E graças a Deus. E vamos dar graças a Deus por tudo, né? Sim, irmãos, eu falei aí, né, nos vídeos anteriores a respeito do propósito desses vídeos, né? E também não é só dos vídeos, não, é do grupo que nós criamos, né? Que é exatamente, o objetivo é o quê? Nós nos comunicarmos, né? Comunicação, irmãos. Então eu vejo que tem uns irmãos aí que não se comunicam, né? Irmãos, é para isso aí, vamos nos comunicar. Manda pelo menos a paz aos irmãos todo dia, os irmãos que ainda não se comunicam, não têm se comunicado aqui no grupo, né? Quer dizer, todos nós estamos aí, inscritos aí nesse grupo. E podemos exatamente, né, nos comunicar, né, irmãos? Falar sobre as coisas, os problemas. Pode falar até sobre os problemas, não tem, né? Falar sobre o Evangelho, né? Sobre a nossa vida. E assim vai. Então, um dos propósitos também é a comunicação entre nós. Estamos distantes, né? Isolados. Já somos distantes naturalmente. Isolamento, então, ainda fica pior para a comunicação. Então, o grupo tem essa finalidade também. Comunicação, né, irmãos? Comunicai-vos com os santos nas suas necessidades. Necessidades aqui espirituais e materiais, né? Que todos nós temos, né? Amém, né? Bom, nós estamos falando aqui então dos sucessores apostólicos. E agora essa sucessão aqui, na verdade, a gente está pegando livros profanos, né? Porque os escritos não nos mostram isso, né? Quem mais escreveu sobre a vida dos apóstolos foi o Lucas, né? Que era um médico, né? Companheiro de Paulo. Nós não temos nenhuma notícia de por que o Lucas não terminou o Atos dos Apóstolos. Mas a gente pode fazer uma inferência, né? A gente pode fazer uma especulação. Lucas deve ter sido morto, né, nas perseguições de Nero, com certeza. Ou de outro, né? Porque depois de Nero houve outros imperadores que perseguiram a igreja, como, por exemplo, Trajano, né? Trajano era terrível. Tanto, só não era pior do que o Nero, mas ele fez muitas coisas ruins. Acho que ele empatava, viu? Empatou com o Nero, Trajano. E nós estamos falando aqui de um dos sucessores de Paulo, que era o Inácio, lá de Antioquia, né? Então nós já vimos algumas coisas dele aí. Sabemos que ele escreveu várias cartas. Vamos ver algumas cartas dele, né? Escreveu várias epístolas dele. E as epístolas dele, os principais temas eram o quê? Era a unidade da igreja, né? Certo? Olha aqui, vamos prestar atenção, a unidade da igreja. O outro assunto importante dele era a primazia do presbítero de Roma. Presta atenção. Então tinha sucessor de Paulo, né, que já defendia a primazia do bispo, do presbítero de Roma, certo? E ele defendia mais ainda, ele defendia a primazia né, do bispo sobre os outros bispos, de um bispo sobre os outros bispos, digamos, né? Certo? Ou seja, se numa cidade tivesse vários presbíteros, então ele defendia que um desses presbíteros, né, tinha primazia sobre os outros presbíteros. Olha aí. E por que ele fazia isso? Porque ele também defendia a primazia do presbítero, né, na ceia, né? Na ceia.
Quer dizer, as duas, digamos assim, as duas não, a celebração da ceia, sim, eram duas sim, era o batismo e a ceia. Então, a realização do batismo e da ceia, ele defendia que devia ser sempre na presença de um presbítero, certo? E ele também já defendia a doutrina da Trindade, não é isso? Já defendia também Maria como virgem, certo? E defendia que o dia não era o sábado e sim o domingo, o dia a ser guardado pelos irmãos da igreja, né? Então nós estamos vendo aí que o Inácio, né, tinha umas ideias, certo? Que a gente vai ver que no futuro elas vão ser abraçadas, né, pelo evangelho pervertido para impor condições sobre os irmãos. Não é isso? Então mas ele é o seguinte, qual é a grande vantagem dele, né, do Inácio? O Inácio, irmão, vamos continuar aí, né, com a nossa pequena meditação, né, nesse dia, que é o 4 de setembro. Então nós vimos aí, estamos falando aqui do Inácio, né, que foi presbítero, né, lá em Antioquia, né. Estava falando aí da vantagem dele, não sei se a palavra é essa, vantagem. O que eu queria ressaltar é que ele, né, apesar de estar defendendo coisas, né, que não se conformavam, né, com a doutrina apostólica, mas ele foi, né, ele morreu pela palavra, né, ele morreu pelo evangelho. Ele foi lançado, né, às feras lá no Coliseu, certo? Em Roma. E aí ele escreveu vários, conforme a gente já disse, escreveu várias epístolas, né? Certo? Várias cartas, né? A tradição diz que quando ele foi preso lá em Antioquia, lá na Síria, ele foi acorrentado e foi levado pela guarda, né, romana, foi levado para Roma. E aí onde eles passavam, ele escrevia uma carta, né, aos irmãos que tinha naquela localidade. Então, por exemplo, ele passou em Efésios, né, ele passou em Éfeso, ele deixou uma carta aos Efésios, né, certo? Então, onde ele passava, ele deixava uma carta. E aos Efésios, o que foi que ele escreveu? Então é interessante que ele cita o nome de vários irmãos, né, na carta. Olha aí, Onésimo, né, ele fala no Onésimo, que era presbítero lá em Éfeso, né? Ele fala no Croco, no Burro, no Euplo e no Frontão, né? E nessa carta o que ele fala? Fala na unidade, mais uma vez, né? Ele sempre fala na unidade. Fala que os irmãos não devem resistir, né, ao bispo. Quer dizer, naquela época parece que já havia uma distinção, ou estava tentando fazer uma distinção entre bispos e presbíteros, né? O bispo, né, coordenava os presbíteros, digamos assim, já era uma tendência aí, né, de criar uma hierarquia dentro do ministério, né? Coisa que era contrário, né, à palavra. Certo? E aí ele dizia o que também? Fugir das heresias, né? Vamos fugir das heresias, né? Então, vamos ver quais as heresias que apareceram lá e que eram combatidas por eles, né? Mas nós estamos vendo aqui que eles estão defendendo coisas que, né, não faziam parte da doutrina apostólica, eram contrários, né? Como
história de o bispo ser superior ao presbítero, né? E aí ele fala nas virtudes, né? Fala nas virtudes. Diz que o exemplo nosso das virtudes é Jesus Cristo, que é a fonte da vida e a fonte da unidade, né? Ele fala também no Paulo, o Paulo teve aí em Efésios, né? Das primeiras pregações dele, né? Fala alguma coisa lá sobre o que ele fez lá em Éfeso. E ele fala também sobre a conversão, né, irmãos? O homem novo. A conversão, né, do homem no Evangelho. Ou seja, a conversão nós sabemos aí o que é, né? Estamos aí todo o tempo falando sobre a conversão. É o que? A pessoa abraçar o Evangelho, né? 24 horas no dia. Essa é a conversão. Ou seja, a visão de vida que a pessoa tem antes da conversão, ele joga fora, porque ela não serve para nada, né? É esterco. Olha, se Paulo considerou a lei de Moisés esterco, né? Quer dizer, ele jogou tudo fora. Ele estava sendo treinado para ser rabino, para ser escriba, né? E aí quando ele se converteu, ele pegou esse rabino e esse escriba e jogou no mato, né? Ele se converteu, verdadeiramente ele se converteu. Graças a Deus, né? Por isso. Então essa carta aí é aos Efésios. Ele vai escrever outras cartas, nós vamos parar por aqui hoje. E amanhã a gente continua, se Deus quiser. Amém? Paz seja com todos nós.